Você, vilarriquense, precisa saber de uma vez por toda a respeito do projeto de lei complementar que trata a respeito do zoneamento urbano. Por meio desse vídeo você vai saber a minha opinião, se eu sou a favor, se eu sou contra, se de fato esse projeto de lei ele beneficia ou prejudica o município de Vila Rica, se esse projeto de lei somente beneficia as empresas de grande porte ou de igual modo beneficia as empresas de pequeno e médio porte. Se por meio desse projeto de lei eu terei ainda o direito de expedir o meu alvará de licenciamento, ou o que significa alvará precário. De igual modo, por que eu preciso fazer o recuo em determinadas construções? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai saber dentre essas e outras respostas. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus aqui tá tudo na paz. Doutor Wellington João Bonfim aqui. Bom, eu vou falar para vocês a respeito do projeto de lei complementar municipal 061 de 2024 que trata a respeito da lei de zoneamento urbano. Primeiramente, é importante que vocês saibam qual que é a importância da lei. Bom, a lei nada mais é do que a materialização da vontade popular. Portanto, toda e qualquer lei ela tem que ser um reflexo daquilo que a sociedade almeja ou daquilo que a sociedade anseia. Outra pergunta que eu faço para vocês é: quem tem poder para aprovar ou editar uma lei? A resposta é simples. Somente o poder legislativo, municipal, estadual ou federal, tem autonomia ou poder para editar ou formular qualquer lei, tá bom? Então, no âmbito municipal, quem tem poder para criar leis é a Câmara Municipal de Vereadores. Antes de entrarmos no assunto principal, é importante mencionar que no ano de 2022 foi aprovada uma lei municipal, que é a Lei 1883, que trata a respeito do zoneamento urbano. E essa lei nada mais é do que uma cópia fiel do projeto de lei complementar 061 de 2022. Aí você me pergunta, tá, mas se existe uma lei idêntica a esse projeto de lei, por que essa lei ela tem que ser passada, ela tem que ser aprovada por meio do projeto 061 de 2022? A resposta é simples. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso percebeu que tinha um vício procedimental na aprovação dessa lei 1883 de 2022 e entrou com uma ADIM, que é uma ação direta de inconstitucionalidade aqui no estado de Mato Grosso, a fim de que fosse feito de forma correta o procedimento de aprovação dessa lei. Um dos pontos que foi elencado foi a ausência da participação e aclamação popular por meio de audiências públicas. Ou seja, esse vício procedimental, esse vício de formalidade, nada mais é do que, com todo respeito, um erro na aprovação dessa lei que não cumpriu a ritualística necessária. Portanto, o Ministério Público detectou a priori essa falha legislativa e exigiu-se que fosse seguido a ritualística adequada, qual seja a participação popular por meio de audiência pública, porque esse é um tema de extrema importância e relevância que impacta diretamente na vida do cidadão vilarriquense, o qual é o principal interessado por aprovação dessa norma. Bom, a primeira pergunta é: essa lei ela traz algum benefício para o município de Vila Rica? Bom, nos termos do que está previsto a lei, esse projeto ele traz melhorias na infraestrutura urbana e rural, traz a criação de zonas verdes, o aumento e a valorização dos imóveis, a descentralização da SEMA, dentre outros direitos que, segundo o que está previsto na lei, pode ser que impacte positivamente na vida do cidadão vilarriquense. Outra pergunta é: essa lei ela traz prejuízo para o município? O que eu posso dizer é o seguinte: da forma como está a lei, ela não é benquista pelo cidadão vilarriquense. E como eu disse, a lei nada mais é do que a materialização da vontade popular. Ou seja, a lei ela tem que ser um reflexo da demanda e da necessidade popular. Não adianta nós pegarmos uma lei de âmbito nacional ou estadual e tentarmos adaptar a uma realidade da comunidade local. Portanto, a lei ela tem que atingir a equidade. Ela tem que atingir o cidadão vilarriquense de acordo com a sua demanda e a sua necessidade. Portanto, o prejuízo em havendo é nesse sentido, de não
contemplar diretamente o cidadão da forma como que tem que ser contemplado. E logo mais adiante eu vou tratar alguns pontos em questão que pode sim ser considerado prejuízos para o município ou para o cidadão vilarriquense de modo geral, além de outras possibilidades que eu vou trazer como sugestões. Uma outra pergunta: eu vou perder o meu empreendimento, a minha construção, ou por que eu preciso fazer determinados recuos no ato da construção? A respeito, principalmente do recuo, essa previsão legal está prevista lá no artigo 1301 do Código Civil Brasileiro. O Código Civil Brasileiro é uma lei federal, ou seja, ela se sobrepõe à lei municipal. Supomos que a lei municipal está aqui, a lei federal, que é o Código Civil, está aqui. Então essa norma ela está vigente desde o ano de 2002, quando foi promulgado o Código Civil. Portanto, ela já é uma regra em vigor muito antes desse projeto de lei de 2024. Necessariamente não precisava constar esses recuos de espaçamento nas construções por meio do projeto de lei. Mas, como deveria ser contemplado, eu acredito que o legislador local entendeu-se necessário ter que acrescentar esse dispositivo legal. Então, esses recuos, eles estão previstos na lei federal. E para aquelas construções já existentes fora dos padrões que está previsto na legislação, necessariamente terão que derrubar a parede da casa, derrubar o muro, etc. Não, porque lá na Constituição, no artigo 5º, inciso 36, está escrito o seguinte: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Eu não vou falar sobre o ato jurídico perfeito nem a coisa julgada, vou me limitar apenas sobre o direito adquirido. O direito adquirido é um direito que todo cidadão tem de uma forma que garante determinado ato que foi consumado após a entrada em vigor de uma nova lei. Portanto, a lei complementar que está em tramitação por meio do projeto 061 de 2024, ela não pode atingir, ela não pode prejudicar aquelas pessoas que outrora, ou seja, antes da aprovação dessa lei, já estava com a sua construção pronta ou em andamento. Portanto, é garantido o direito adquirido, tá bom? Aquela pergunta: a lei ela beneficia apenas as empresas grandes ou as empresas pequenas? Bom, pelo que se extrai da lei, esse projeto em si, ele tenta contemplar de forma ampla todas as empresas de pequeno, médio e grande porte. Cada categoria, de acordo com a sua especificidade que se enquadra, a lei ela tem as suas adequações, seja de pequeno, médio ou grande porte. Então, ela é uma lei que exige-se tanto de uma empresa pequena quanto de uma empresa grande. Eu vou conseguir o meu alvará de funcionamento? Bom, a respeito do alvará de funcionamento, que inclusive no artigo 7º, tanto da lei 1883 de 2022 quanto do novo projeto de lei 061 de 2024, por meio desse artigo 7º, fala que será expedido ou concedido alvará precário, a título precário. O que seria esse alvará a título precário? É um alvará que ele não é ad eterno, ele não é infinito, ou seja, eu tenho o direito, por meio de um alvará ou a licença, para executar determinada atividade, só que aquilo não me dá uma segurança plena. Por quê? Uma vez que eu descumpro determinadas regras que está prevista na legislação ou na lei municipal, eu estarei ali ensejando em um descumprimento que pode acarretar na perda desse alvará. Eu vou dar aqui um exemplo. Se determinada atividade está previsto que, se eu descumprir determinada regra ou descartar um produto de forma inadequada, eu vou ser punido, vou ser advertido. Então, se isso acontece de forma reiterada, eu posso sim perder o meu alvará. Eu não falo só por conta dessa lei, essa é uma regra que é tanto em âmbito estadual quanto em âmbito federal também, tá bom? E para aquelas atividades que já estão em andamento, segundo o que está sendo retificado por meio do artigo 4º do projeto de lei complementar, é que para aquelas pessoas que já tinham a atividade que não estão enquadrando-se ou não estão adequando-se a esse novo projeto, está sim garantido nos termos da Constituição, artigo 5º, inciso 36, o direito adquirido, e não será ou não poderá ser prejudicado por conta disso. Pessoal, eu gostaria aqui de enfatizar e parabenizar a população vilarriquense que participou em peso da última audiência pública que aconteceu no dia 21 de novembro de 2024,
ali no plenário da Câmara Municipal. Nessa oportunidade foram abordados inúmeros temas, foram levantadas inúmeras perguntas e indagações, as quais eu presumo ser de extrema importância, que servirão como freios e contrapesos e nortearão a edificação ou a construção desse projeto de lei. No mais, meus amigos, muito obrigado por você ter ficado até o final desse vídeo, que você possa aí meditar, que caso tenha alguma dúvida, volte esse vídeo, assista novamente, consulte os fundamentos legais que eu citei aqui nesse vídeo, que você possa aí, a partir de então, clarear as suas ideias, os seus pensamentos e possa se conscientizar para que na próxima legislatura, você enquanto um cidadão vilarriquense possa ali participar das sessões, das audiências públicas, porque a sua voz, a sua fala, a sua opinião, ela é de extrema importância para a formação da nossa cidade. Que Deus abençoe a todos, meus amigos. Um forte abraço. Até mais.